Certo. Então, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí. Hoje vou falar um pouco sobre engenharia social, que é um ataque, né, utilizado aí por várias pessoas, e como a gente pode identificar e se proteger desse ataque, né? Bom, então aqui está o escopo do que a gente vai falar hoje. Vou falar um pouco sobre a estrutura mental, que é onde os hackers, o engenheiro social trabalha, né? O que é engenharia social, quem é o atacante e quais são os seus objetivos, quais são os principais tipos de ataque, como identificar e, por último ali, como a gente vai se proteger. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a mente humana, né? Ela é dividida em duas partes aí, consciente e subconsciente. Geralmente o engenheiro social ele tenta atingir exatamente a mente da pessoa, né? Então, através ali dos sentidos, né? Quando você sente, você ouve, quando você vê, essas informações são passadas para o consciente e dela para o subconsciente. É como se o seu subconsciente fosse um HD ali gravando todas as suas experiências, né? Então, isso faz com que a gente alimenta o subconsciente. O subconsciente, geralmente, a gente faz as coisas no automático, né? Quem nunca estava dirigindo para um destino, né? Por exemplo, eu estou indo aqui da minha casa para Fast Help, um caminho que eu faço todo dia, e no meio do caminho eu fico preocupado ali, pensando num problema que eu estou tendo, alguma coisa com algum cliente. Se eu chego lá no meu destino e alguém me pergunta, Rogério, como é que foi o seu trajeto aí de casa para cá? Você se lembra do que você viu? Aí você fala, cara, não lembro, eu vim, tipo, nas nuvens, a cabeça nas nuvens. Então, nesse momento, nessa ação, o seu subconsciente que estava te guiando, porque ele já conhece aquele caminho e tal, você não utilizou o seu consciente para chegar até o destino. Aqui exemplifica um pouco sobre como é dividido isso na mente, né? 5%, 5 a 10% é o consciente e 90, 95% é o subconsciente. O consciente geralmente a gente utiliza para fazer análise, para raciocinar, realmente tomar decisões ali com a razão. Já o subconsciente é com a emoção, né? Ele é responsável ali por funções vitais, como bater o coração, respirar, esse tipo de coisa você não precisa ficar pensando, cara, tem que bater meu coração. O seu próprio subconsciente tem ciência que isso é necessário. Bom, e aqui são algumas características do consciente, né? É racional e seletivo, difere o certo e o errado, tem iniciativas, executa e tem uma memória curta, né? Memória de curto prazo. Já o subconsciente, ele é responsável pelas funções vitais, como eu falei, age com a intuição, emoção e sentimentos, não é racional, não difere o certo e o errado, grava as suas experiências, não sabe o que é verdade ou mentira e é uma memória de longo prazo. Fazendo uma analogia aí para a nossa área de tecnologia, é como se o subconsciente ali fosse um HD e o consciente fosse uma memória RAM, né? Você tem uma memória ali curta, né, que serve para processar, né, as coisas, né, naquele momento. Se ele precisa de alguma informação, ele vai lá no HD, busca essa informação para continuar processando. E aqui a tomada de decisões, né, é um processo cognitivo que está relacionado à razão e à emoção. Ou seja, mais razão. Decisão e escolhas usam mais o consciente, diminuindo o risco. Então, se você utiliza mais o consciente, né, você utiliza mais a razão, você diminui o risco. Mais emoção, decisão e escolhas usam mais o subconsciente, aumentando o risco. Então, se você vai ali na sua intuição, na sua emoção, por impulso, consequentemente, você vai ter um risco maior. Então, dito isso, um engenheiro social, ao realizar o ataque, ele foca no consciente ou no subconsciente? No caso, vai ser no subconsciente, né?
O objetivo do engenheiro social é burlar o consciente para chegar no subconsciente da pessoa. Ele não quer que a pessoa raciocine. Bom, além disso, ele também traça perfis e personalidades, né? O atacante analisa ali os perfis comportamentais das pessoas, faz um mapeamento ali de ações e reações do seu alvo, identifica os pontos fortes e fracos e utiliza algumas metodologias. Aqui é uma das metodologias que os engenheiros utilizam, né? Esse aqui é o método DISC. Ele tem 98% de assertividade, né? E, geralmente o atacante ele vai ver ali qual o cargo que aquela pessoa ocupa na empresa, né? Vamos supor que ele quer obter informações de uma empresa específica. E ele quer chegar ali, por exemplo, na pessoa que trabalha no marketing, né? As pessoas que trabalham no marketing geralmente são influentes, intuitivas. Isso aqui é de modo geral, tá, pessoal? Não é pessoal não, viu? Então, as pessoas que trabalham ali no marketing geralmente são extrovertidas, falantes, gostam de elogios. Então, o atacante, baseado nisso, ele já sabe que para se aproximar daquela pessoa, ele já vai chegar ali bem humorado, né, fazendo algum elogio, para tentar atingir o ponto fraco deles, que pode ser ali insegurança, ingênuo, né, falante exagerado. Então, pode ser que ele jogue ali um verde para acolher uma informação e o alvo fala que nem pensa às vezes, né, nem presta atenção, passou uma informação importante. E a mesma coisa nos outros perfis ali. Então, o dominante geralmente são pessoas líderes, né, administradores, donos de empresa, que são mais otimistas e energéticos, mas podem ser impacientes, tomar decisões por impulso, enfim. No caso do financeiro, que está ali no perfil conformidade analítico, ele é meticuloso, detalhista, mas pode ele ser vingativo, introspectivo, e o estável sensitivo, pessoas ali que trabalham numa recepção, né, trabalham na segurança, podem ter ali como ponto forte ser bondoso, solidário, equilibrado, mas como ponto fraco, egoísta, um pouco relaxado, indeciso, enfim. Baseado nisso aqui, o atacante ele vai aplicar os scripts, né, que ele tem ali. Bom, então a gente viu ali um pouco sobre como funciona a mente humana, que é onde o atacante vai agir. Vamos falar aqui agora o que é a engenharia social. A engenharia social é a prática de manipular as pessoas para conquistar a confiança, a obtenção de informações ou para executar ações conforme o objetivo de quem usa a prática. Então, ele trabalha ali manipulando as pessoas. E, geralmente, quem é o atacante? Qualquer pessoa. Às vezes, a gente, no dia a dia mesmo, utiliza a engenharia social, mas sem nem saber do que se trata, né? Por exemplo, às vezes, ali o marido fala para a esposa que vai para um futebol e ela, sei lá, tenta, de alguma forma, impedir que ele vá, né? Manda naquele, você que sabe, né? Essa frase aí já deixa o cara pensando duas vezes ali. Então, isso é um exemplo prático de engenharia social. Ela tentou ali afetar a mente do cara, ele vai pensar duas vezes antes de ir para o futebol dele, né? Com esse você que sabe. Bom, e quem são os alvos do ataque? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa está exposta, está suscetível a ser vítima desse ataque. Então, qualquer pessoa ou empresa que poderá identificar o ataque, caso esteja conscientizado, ou se tornar vítima, sendo a maioria. Então, na maioria das pessoas, só percebem que passou por um ataque de engenharia social quando já aconteceu alguma merda, já passou a informação, já deu algum problema, né? Então, inclusive, o objetivo dessa apresentação aqui, pessoal, é justamente conscientizar, né? Para que a gente não chegue a esse nível. Tá, e quem utiliza? Hackers e pentesters, voltados para a maturidade, para a análise da maturidade dos funcionários. Hoje em dia tem pessoas especialistas em engenharia social que são contratadas por empresas para ver como é que está o nível de maturidade ali dos funcionários, para ver se eles vão passar alguma informação ou não, né?
os próprios pentesters, antes de utilizar ali as ferramentas de ataque cibernético também, né, utilizam a engenharia social para descobrir como é que funciona a empresa, é um dos primeiros passos. Ativistas também utilizam para obter dados de alguma causa política ou humanitária. Espião, né, tem muita espionagem industrial, né, para obter segredos industriais ali do concorrente. Né, vocês imaginam aí uma empresa que trabalha com refrigerante, né, se eles descobrirem ali a fórmula da Coca-Cola, né, os caras vão passar a ganhar bastante dinheiro, né. Corretores e vendedores, né, geralmente para entrar em contato com algum possível cliente, né, jogando ali alguma indireta, fulano me indicou aqui, às vezes a pessoa nem indicou, mas ele entra em contato jogando essa, só para ver se consegue uma proximidade ali. Golpistas, crackers, carders. Os crackers, né, hoje em dia tem muito exemplo de phishing aí, a gente recebe no e-mail, no SMS, muitas pessoas utilizam o meio digital para obter informações. Os carders são mais voltados para obter dados de cartões de crédito, né? Desliga aí se passando por um atendente do banco. Recrutadores também utilizam engenharia social. Esse pessoal acessa redes sociais dos candidatos. Esses testes que são realizados também durante o processo de recrutamento é um engenheiro social, né? Para ver ali qual o perfil, traçar um perfil ali do possível contratado, né? E funcionários descontentes, né? Nesse caso aqui, peraí, deixa eu só minimizar aqui. No caso, a pessoa foi mandada embora, né? Depois ela pode também ligar para a própria empresa ou para algum fornecedor, se passando aí como um funcionário ainda da empresa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu mesmo fui demitido, não, eu pedi demissão de uma empresa que eu trabalhava. Nesse caso foi tranquilo, não saí descontente nem nada. Mas eu já estava trabalhando em outra empresa quando o pessoal do data center, da empresa antiga, estava me ligando, pedindo algumas informações. E eu que tive que falar para eles, pessoal, eu não trabalho mais na empresa, né? Mas se eu fosse um funcionário descontente ali, eu poderia falar, não, desliga as máquinas tudo aí, ou deleta, não sei. Poderia fazer alguma coisa para afetar negativamente a empresa antiga. Governo, em caso de guerra, também utiliza a técnica de engenharia social. Nesse caso aqui, são só alguns exemplos, né, de quem utiliza, tem vários outros exemplos aí, mas aqui são os principais, tá? Vou tomar uma água aqui. Bom, então, a gente viu aí quem utiliza, como ele traça ali o perfil da pessoa e quais são os objetivos dessas pessoas, né, dos atacantes. Coleta de credenciais de acesso, né, usuários e senhas. Coleta de dados pessoais de usuários, né, para vender base de dados para outras pessoas, né, para um concorrente, por exemplo. Acesso a relatórios financeiros e folhas de pagamento, né, para ter informações ali de faturamento, buscadas por concorrentes também, ou os próprios funcionários podem tentar buscar informação sobre folha de pagamento ali de um colega, não sei. Captura da lista de clientes, né, um roubo de clientes de um CRM ou ERP. Roubo do planejamento estratégico da empresa. Geralmente no planejamento estratégico tem ali alguns segredos, né, como a empresa planeja ali o próximo trimestre, né, ou o próximo ano. Então, geralmente, se um concorrente consegue acessar isso aí, pode trazer algum prejuízo. Execução de programas maliciosos, né, isso aqui não precisa nem descrever. Acesso não autorizado a sistemas e testar os processos e controles de segurança, que foi o exemplo que eu dei das empresas que contratam profissionais
engenheiros sociais para ver a maturidade dos seus funcionários. Bom, e quais são as principais formas de ataque? Phishing, né, que é muito utilizado aí. O phishing são páginas fakes, né, com o propósito de coletar informações. Tem um exemplo aí de uma página fake do Banco do Brasil, botãozinho recadastramento. Geralmente é recebida aí por e-mail, um SMS. Nas redes sociais aí também, num chat ali do Instagram, né, inbox, alguma coisa assim também. Tem um link para um phishing. Warning. No caso do warning, ele visa um peixe grande, né? Como o próprio nome diz ali, vem de baleia. Então, ele visa ali um CEO, um CTO. É também uma técnica parecida com phishing, mas o alvo é um peixe maior, né? Tem aí o pretexting ou impersonation, que é quando as pessoas se passam por outras para induzir, né? Por exemplo, tem até o exemplo da viatura aí, né? A viatura da polícia aí. Então, é comum, às vezes a pessoa, o atacante, ele quer entrar ali, se infiltrar em algum lugar, ele tem ali um uniforme de policial, né? Tenta de alguma forma entrar. O quid pro quo, isso aqui é um golpe, né? O golpe do suporte técnico. Eles oferecem suporte de computador para as vítimas, geralmente falando ali que a máquina está com problema, tal. Tenta persuadir o usuário da máquina a desativar o antivírus em troca de atualizar ali os sistemas, né? Atualizar o software. Só que, na verdade, ele, em vez de atualizar, pode instalar um malware, um backdoor. Tailgating. O tailgating já é um ataque presencial, né? Quando o atacante ele tenta acessar ali fisicamente uma área restrita, um local não autorizado. Nesse caso aqui, eu posso dar um exemplo também. Vamos supor que tem um edifício, né, onde ele quer se infiltrar e uma pessoa que trabalha nesse edifício desce para fumar um cigarro, né, por exemplo. Aí ele também fumando um cigarro, se aproxima ali, conversando e tal. Quando essa pessoa vai subir de volta para a sala dele, ele sobe junto, né, conversando. Se esse edifício não tem ali uma catraca de identificação, alguma coisa, ele vai conseguir entrar, né? O porteiro ele vai olhar, já conhece a pessoa que trabalha lá, né? Falar, tá com ele, então não vou nem questionar. Aqui é uma outra técnica, o baiting. O baiting, ele geralmente são dispositivos que já vem com um software instalado. Geralmente eles são largados em estacionamentos, portarias, próximos ali ao local alvo, né? Vamos supor que seja ali na Fast Help, né? Joga ali um pendrive próximo ali do meu carro, né? Trabalho lá, por exemplo. Eu vou descer do meu carro, vou ver aquele pendrive e vou subir, posso chegar lá e espetar para ver o que tem. Nesse momento eu já sofri o ataque, né? No caso, esse da foto aí é um rubber duck. Esse daí ele já é um dispositivo que só de plugar, ele já estabelece uma conexão remota com o atacante. Então, se você não tem uma segurança ali no endpoint, ali na máquina local, um antivírus, você já vai ser vítima aí. O smishing, que também ocorre muito nos dias de hoje, que é o SMS, né? Você recebe ali um SMS, geralmente de banco, operadora de cartões, pedindo ali para você atualizar os seus dados. E isso aí é uma técnica. Bom, agora eu vou dar um exemplo aqui de phishing. Essa aqui é uma tela falsa do Facebook. Você vê que a URL aqui está até num IP privado, né, 10.0.2.15, não está realmente lá no Facebook, mas é idêntica a página. Então, se o usuário ele clicou em um desses links aí, independente se recebeu por e-mail ou SMS, se ele clicou, caiu nessa tela aqui, ele vai colocar ali o usuário e a senha. Quando ele colocar, tá vendo aqui embaixo, não sei se dá para ver na tela de vocês aí, aqui embaixo, onde tem essa setinha vermelha, tem um link que é para onde ele vai redirecionar. Nesse caso aqui, é a página de login do Facebook mesmo, aqui já legítimo, né? Então, quando ele clica em entrar,
ele já entra no Facebook, já acessa ali a timeline dele e ele nem percebe que foi vítima. Eu tenho uma dica aqui para vocês, para não cair nesse ataque, coloca a senha errada, os seus dados de autenticação errada aí. Se você acha que é um phishing, né, coloca lá os dados errados, se não for validado, né, vai dar acesso do mesmo jeito. E aqui, ó, é como aparece lá para o atacante, né, um exemplo. O código fica rodando lá o tempo todo. Quando tem uma vítima, já aparece lá na máquina dele, ó. Possível username, o e-mail da pessoa, né, o usuário, e um possível password, né? No caso aqui, a senha inserida foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aquele foi um exemplo de phishing, aqui agora um exemplo de pretextual impersonation. Nesse caso, o atacante ele sabe como fazer as perguntas com o objetivo de extrair as informações do alvo. Eu montei aqui um script para tentar explicar para vocês como funciona esse ataque, né? Então, aqui é um atacante se passando por um funcionário da empresa, tá? Então, o atacante. Alô, bom dia. Aqui é o Roberto do Compras. Com quem eu falo? É o Helpdesk. Bom dia. Aqui é o Carlos. Carlos, preciso da sua ajuda urgente. Você vê que quando o atacante utiliza esse urgente ali, meio que já tenta acessar o subconsciente do Carlos, né? Então, Carlos, preciso da sua ajuda urgente. Eu esqueci a minha senha e estou com medo de bloquear por várias tentativas. Pode me ajudar gerando uma nova e me informando aqui por telefone? Não consigo abrir um chamado no sistema, pois a máquina está bloqueada. Então, o Helpdesk responde, um instante, vou gerar uma senha provisória e vai pedir para trocar logo após. A nova senha é mudar @123. Se não funcionar, me liga aqui no meu ramal. Então, o atacante ele sabe que tem um funcionário chamado Roberto do Compras ali e faz a persuasão ali do cara que atende ali o Helpdesk para alterar a senha dele e passar por telefone. Geralmente, esse ataque ele ocorre ali no início do dia, entre as 8, 8h30 da manhã, porque é quando o seu consciente ainda está racionalizando, né, devido ao sono. Então, meio que você ainda está acordando, quando vê você já foi a vítima. Ou então, na sexta-feira, né, geralmente na sexta-feira, a gente fica falando, não, nada vai atrapalhar o meu final de semana, não quero que nada estrague o meu final de semana. Então, ali depois das 4, 5 horas da tarde, se uma pessoa te liga ali pedindo alguma informação, uma coisa, você geralmente, né, já passa logo de uma vez. Tem aquela questão também de não deixar pendência para segunda-feira, né, então já tenta se livrar dos problemas. Aqui tem um exemplo do bait, é uma cena da série do Mr. Robot. A temporada 1, episódio 6, depois quem quiser acessar, assistir lá. Eu vou ter que descompartilhar aqui, pessoal, e compartilhar novamente para pegar o áudio da minha máquina, tá? Só um instante, por favor. grátis leitores de $100, pega aqui. Complete a pesquisa de 5 perguntas para ganhar seu cartão de $100.
fechada. Droga. Arquivo modificado. Conexão fechada pelo computador remoto. Beleza? Vocês estão me ouvindo aí, né, pessoal? Dá um ok aí no chat, por favor. Tranquilamente. Bom, beleza. Então, ó, na cena, a pessoa utilizou o ataque bait. Ele largou, a menina largou um pendrive ali próximo do estacionamento. O segurança viu o pendrive, pegou. A primeira coisa que ele fez ao chegar na empresa foi plugar ele. Teve até uma parte ali que tentou induzir ele a responder algumas coisas, né? Ele foi respondendo, foi imaturo também, né? Aí logo o antivírus alertou e só parou o ataque quando ele desligou a máquina, né? Que aí entra a cena do Mr. Robert lá, falando que perdeu a conexão. Então, vamos para outro exemplo aqui. Nesse caso aqui, o smishing. Vou voltar aqui. O smishing é o ataque por SMS. Né? Esse caso aqui, ele é verídico, é um print do meu celular. Eu recebi esse SMS aí, o número, você pode ver que já dá para desconfiar a partir daqui, ó, um número lá de Goiás, de um celular qualquer. O próprio sistema já pergunta, né? É um novo contato, você quer adicionar ou você quer denunciar como spam? E a mensagem aqui, ó, BB informa, prezado cliente, evite o bloqueio de suas senhas, atualize seu cadastro no link abaixo, né? Ou procure a sua agência. O link é sms-bbmobile.com. Geralmente quem utiliza BB sabe que esse não é o domínio do Banco do Brasil, né? Então, por aí você já dá para perceber que pode ser uma fraude. Outra coisa, é HTTPS, né? Hoje em dia, o HTTPS não significa que é seguro. Qualquer pessoa pode conseguir aí um certificado válido e colocar no site deles. Então, porque tem o cadeadozinho verde lá, não significa que você está 100% seguro, tá? Só está sendo criptografado o tráfego. Aqui outro exemplo de smishing. Nesse caso aqui, a pessoa não teve a mesma maturidade, né? Também é um caso verídico, aconteceu com uma amiga aqui da minha esposa. Semana passada, inclusive, eu até já pedi logo o print para apresentar aqui para vocês. Então, vocês veem que o atacante já deu uma boa noite ali, tentando se passar pela pessoa. A gente, quando interagiu, sabia que o WhatsApp dela já tinha sido clonado, né? A gente só deu sequência no diálogo para ver até onde ia. Então, ele tenta se passar ali pela amiga da minha esposa. Estou tentando fazer uma transferência, mas meu limite diário excedeu. Será que você não consegue fazer para mim? Amanhã, até o final do dia, eu já te devolvo o valor. Aí a gente perguntou, qual valor? R$790. Aí ele já fala, mas precisava que caísse hoje. Tá vendo? O mesmo lance da urgência. Não deixa a pessoa pensar duas vezes. Porque se pensar, tanto que a última interação dele foi, ele tem Banco do Brasil e Bradesco, eu acho. Isso foi às 8h11. Eu demorei um tempo ali para responder, acho que uns 6 minutos, Eu respondi 8h18. Nesse tempo, como eu já demorei, ele desconfiou e já me bloqueou. A foto do contato sumiu lá, você vê que está só uma flagzinha aqui, ele nem recebeu mais. Então, eles tentam fazer com que você faça a ação ali na hora, transfere ali na hora, sem pensar. Outro detalhe nessa tela aqui, essa mensagem aqui, o código de segurança de fulano mudou. Toque para mais informações. Geralmente, quando você recebe essa mensagem, é porque a pessoa está acessando de um outro equipamento. Então, já dá para desconfiar a partir daí. Aí eu pedi para essa pessoa mandar a foto lá, o print de qual foi ali o ponto inicial do ataque, né? Vocês podem ver que foi pelo Instagram. Ela recebeu ali do Coco Bambu, oficial.delivery. Logo quando você começa a ler, já dá para ver que alguma coisa está errada, né? Boa dia, né? Erro ortográfico, pessoal. Tem erro ortográfico, né? Complicado de confiar. Então, bom dia, senhora fulana. Aí ele tenta
dizer ali que ganhou um cupom de desconto, né, de R$ 200 ali no Coco Bambu, e pede o DDD e o telefone. Então, essa pessoa encaminhou o telefone e o DDD e ele pediu um código, né? Fala ali, ó, o protocolo ser gerado. Esse código supostamente é aquele do WhatsApp, né? Quando você acessa o WhatsApp de um outro equipamento que não é o que você está com o chip ali, você recebe um SMS validando, né? Então, possivelmente, foi esse código que ela recebeu e passou para esse atacante e deu o WhatsApp dela, né? Então, pessoal, a gente viu aí quem utiliza, quais são os objetivos do ataque, as principais formas de ataque, né? E agora eu vou falar um pouco sobre algumas fragilidades comuns em ataques presenciais, né? Já nas empresas, já no local. Visitantes e funcionários sem identificação, acesso sem uso de documento identificador, né? RG, CPF. Vários clientes que eu vou aí, passo na portaria, nem falo só um bom dia mesmo e passo. Ele não me pede ali o meu RG, meu CPF. Se um dia precisar auditar alguma coisa, né, tiver algum processo, ele não tem o meu registro, não sabe que eu passei ali. Confiança em prestadores e fornecedores. Teve uma época que era onda, né, aqui em Brasília, nessas mansões aí, o rapaz ali, prestador, vestido com uma camiseta da NET, né, tentar se passar ali por um prestador. Então, não é porque ele está com a camiseta de uma empresa, né, NET, claro, que é uma pessoa confiável, tem que passar pelos mesmos processos ali de identificação. Confiança em uniformes de autoridades, mesma coisa, né? Se o cara está com uniforme de policial, a gente tem que seguir o processo ali de fazer a identificação dele, não pode dar o bypass assim, né? Portas sem fechaduras eletrônicas e destrancadas, mesma coisa quando eu vou no cliente aí, vários setores lá completamente aberto, com documento exposto, enfim. No caso da Fast Help ali é um exemplo, né? A gente, para acessar ali as salas de reunião, você tem que colocar ali a sua digital. Para entrar na própria Fast, né? Você tem que se identificar ali com a digital. Enfim. Ausência de catracas, né? Tem até o exemplo na imagem aí, né? Colocou a catraca, mas não vale de nada, né? Não tem utilidade nenhuma. Então, tem que ter um meio de identificar a pessoa ali, impedir que ela entre sem ser identificada, né? CPD de fácil acesso e localizado em áreas comuns. Mais uma vez, eu vou falar sobre os clientes que eu já visitei aí. A grande maioria, o CPD fica, às vezes, do lado da sala do cara da TI e só com uma porta mesmo de ferro, você chega lá e abre e já está dentro do CPD. CPD é o coração da empresa, né? Onde está toda a informação, então não pode estar tão exposto assim. Geralmente fica num subsolo, você tem que colocar ali, passar um cartão, né? Ou uma digital para acessar, tem que ter um controle. Arquivos físicos sem trancas em áreas comuns, né? Tem aqueles armários, né, de guardar arquivo. Geralmente tem até a chave, mas a chave está pendurada lá, não está trancado. Qualquer pessoa pode chegar lá, se o atacante já conseguiu se infiltrar na empresa, a pessoa do departamento pode dar as costas, se tomar água, ele vai lá, dá uma olhada nos arquivos. Ausência de câmeras, não informam o desligamento de colaboradores, foi o que eu falei lá também, com relação aos funcionários insatisfeitos, né? Se junta ali um funcionário insatisfeito com essa fragilidade aqui, né, de não informar o desligamento de colaboradores, o cara pode utilizar a engenharia social para trazer algum prejuízo para a empresa, né? Ou então até mesmo continuar acessando as dependências da empresa, né? Se for uma empresa grande, né, tem 500 funcionários, um prédio inteiro. Ele foi mandado embora, mas os colegas não estão sabendo que ele não trabalha mais lá. Ele pode continuar acessando as dependências lá por um tempo, nesse período fazer alguma merda, né? Documentos confidenciais em cima de mesas impressoras, né? Isso aí também é bastante visto. Às vezes a impressora ali que o departamento de RH utiliza é compartilhada com outros, né? Então, o rapaz pode chegar lá naquela de, deixa eu ver se é a minha folha e tal, né? E já dá uma olhada no documento.
Bom, então, como a gente pode identificar, né? A gente pode ver que um ataque está em andamento aí, que é um sintoma. Quando a pessoa mostra desconforto ou desvia o assunto quando questionado. Então, se você está ali conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer e ele começa a fazer algumas perguntas que te faz pensar, cara, né? Estou desconfiado desse cara. Ele começa a questionar ele para ver se ele fica desconfortável, se ele desvia o assunto. Muita ênfase em coisas urgentes, né? Dei vários exemplos aí onde essa questão do urgente é bastante utilizado, porque faz o atacante entrar no subconsciente ali do alvo para ele não ter que usar a lógica, não ter que usar a razão, né? Não pensar muito, simplesmente fazer o que ele quer, né? Usam de autoridade para intimidar e ter prioridade nos pedidos. E-mails com endereços nunca vistos e domínios com letras trocadas, né? Isso aqui também é muito comum, a gente que mexe com anti-spam vê bastante lá na quarentena esse tipo de e-mail. Aqui é um exemplo, utilizando o domínio da Fast Help, né? Você vê que ele trocou ali o A pelo 4, o L pelo número 1. Se eu recebo um e-mail com esse domínio aí, né, geralmente a pessoa simplesmente, quando vê o domínio, né, nem percebe isso. Geralmente, tá? Mas a partir de hoje vocês vão ficar espertos, né? Ó, pedem informações sensíveis, como dados confidenciais ou pessoais. Ao receber um e-mail, na maioria dos casos, vai redirecionar para algum site que solicita autenticação com credencial. É o caso do phishing, né? Então, tomem muito cuidado aí ao receber links por e-mail, ainda mais quando cai numa tela de autenticação. Bom, aí aqui está algumas estratégias e contramedidas para minimizar o risco de um ataque. Nunca divulgue a senha sob nenhuma hipótese. Estabeleça uma política e procedimento de classificação de dados. No caso, fazer um controle de acesso mesmo dentro da empresa. Isso aí também a Fast Help adota, né? Eu não posso acessar os arquivos lá do RH, o RH não pode acessar do financeiro, e assim por diante. Tem uma política ali para acesso aos dados. Implemente o monitoramento dos dados, né, Data Loss Prevention, para prevenir que esses dados sensíveis não saiam da empresa, simplesmente a pessoa passando os dados para um pendrive ou para um disco rígido. Não forneça informações corporativas ou pessoais. Cuidado ao abrir anexos em e-mails, mesmo que pareçam confiáveis. Na dúvida, cheque com o setor, empresa ou diretamente com o remetente. Então, na dúvida, dá uma ligada, cara, tu mandou esse e-mail aqui mesmo, só para confirmar, né? E lembrem-se que arquivos maliciosos podem vir anexados independente do formato, né? O PDF, né, é um arquivo ali, geralmente de texto, mas ele pode conter ali um código malicioso, docx também, ou simplesmente ele está com a extensão alterada, né? Às vezes você recebe ali um .jpg, mas ele é um executável, né? Isso aí pode ser burlado. Os e-mails também, eles podem, no caso, o próximo aqui, não confie no nome do remetente e na assinatura do e-mail. Eles podem ser forjados. Há a possibilidade de você alterar o cabeçalho do e-mail, alterando ali o remetente. Então, não é porque está escrito lá que foi o Rogério.Souza que te mandou o e-mail, que não seja eu realmente, né? A assinatura também você pode copiar e colocar lá. Não instale qualquer software e desconfie de solicitações muito urgentes com ameaças. Bom, como se proteger? Elabore senhas fortes. Eu lembro que o Túlio fez uma apresentação aí, até deu alguns probleminhas técnicos lá que ele não conseguiu dar sequência, mas a partir de lá ele já reforçou isso, né? Vamos elaborar senhas fortes, com caracteres especiais, enfim. Não utilize a mesma senha para tudo. Aqui eu vou dar uma dica que é bem útil. Utilize uma frase para elaborar a sua senha. Aí que, por exemplo, em terra de cego, quem tem olho é rei. Você pega ali as iniciais de cada palavra, a letra inicial de cada palavra e forma ali a sua senha. No caso, eu coloquei a primeira e a última maiúsculo
troquei o O do olho aqui por um 0, então a minha senha já tem um numeral, e também tem um caractere especial, que no lugar do E eu coloquei esse E comercial. Né? Então, é uma senha para quem olha não entende nada. É difícil também de cair em dicionários de senhas. Né? Hoje em dia, você baixa ali um dicionário com milhares de senhas. Né? E essa daqui pode ser que dificilmente vai estar. E uma segunda dica, né? Claro que você não vai usar essa senha para todos os seus serviços. Aí é que entra a dica 2. Para não utilizar a mesma senha, você estabelece um padrão ali, pegando a primeira letra e a última do serviço. Por exemplo, se eu quero criar uma senha para o Facebook, eu vou pegar essa minha senha ali, que é fácil de lembrar, né? Só lembrar da frase "em terra de cego, quem tem olho é rei", e vou colocar no final ali um asterisco dividindo do sufixo, né? Que seria o F maiúsculo de Facebook, né? E o K, a última letra aqui. Então, eu tenho como prefixo esse padrão da frase, um asterisco aqui, dividindo, e o sufixo seria o serviço, né? FK. Então, se quiserem adotar isso aí, é bem bacana. E outra, aqui também tem 12 caracteres, né? Geralmente, quando você vai fazer o cadastro em algum serviço, ele pede um mínimo ali de caracteres. Pode ser 8, 12. Então, essa aqui já é 12, já pode fazer em qualquer um serviço aí, né? Na maioria. Sempre que possível, ative o duplo fator de autenticação. Então, a maioria das redes sociais hoje disponibiliza ali um duplo fator de autenticação, que é um SMS com um código, ou aqueles softwares de token, né? Você pode também gerar um tokenzinho ali, coloca a sua senha e depois insere o token. Não confie seus dispositivos a outras pessoas. Né? Se você vai levar o seu celular, o seu computador na autorizado, alguma coisa assim, tira ali se for o caso, um computador tira o HD, ou se for o celular, tira o cartão de memória, faz um backup ali antes, né, e deleta as informações. Você não sabe quem vai ter acesso a essas informações. E proteja as suas informações privadas. Também não insira mídias removíveis desconhecidas em seus dispositivos. A gente viu no vídeo lá, o segurança inserindo uma mídia lá que ele tinha acabado de encontrar no estacionamento e era uma ameaça. E cuidado com o que você publica na internet. Né? Eu comecei a pedalar agora e tem uma rede social chamada Strava, não sei se vocês conhecem. O Strava ele é uma rede social ali de quem corre, faz ciclismo, para gravar ali o trajeto, né? Quantos quilômetros, enfim. Só que lá você tem um mapa e você mostra ali o seu ponto inicial e o seu ponto final. Eu comecei a seguir meus amigos que também utilizam essa rede social e eu vejo lá o ponto inicial e o ponto final é sempre no mesmo local, ou seja, é a casa deles. Então, a partir daí, eu posso já saber aonde a pessoa mora, né? E detalhe dessa rede social em específico, quando você vai fazer um post, por padrão, ele já vem marcado para todos. Então, se a pessoa for descuidada, ele já, quando postar, vai postar para todo mundo, independente se é seguidor dela ou não. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Bom, e aqui tem algumas ferramentas úteis que eu separei para vocês aí. Se vocês receberem ali uma URL como aquela que eu recebi por SMS passando pelo Banco do Brasil, vocês podem, antes de clicar, é óbvio, né? Copiar ela e jogar num site como esses aí, né? A Talos Intelligence é da Cisco, Trusted Source é da McAfee e esse URL Filtering é da Palo Alto. Então, são 3 aqui que eu trouxe, mas tem várias na internet que vocês podem utilizar. Tá? Verificação de URLs encurtadas, né? No caso do SMS, eu até coloquei uma imagem aí que eu também recebi dos Correios. Você vê que ali não é o domínio dos Correios, né? Aquele encurtador de URL bit.ly e uma sequência ali de caracteres. Então, você pode usar, tem serviços na internet aí para você verificar para qual URL você vai ser redirecionado antes de clicar. Né? Tem um exemplo aí, a checkshorturl.com. E
também tem ferramentas disponíveis para fazer análise de arquivos suspeitos. Então, se você recebeu aí um arquivo que você não confia, né, que seja suspeito, você pode fazer o upload dele num site como o VirusTotal e ver se algum antivírus identifica ele como uma ameaça. Eu até coloquei aqui na página, deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, esse aqui é um exemplo. Aquela própria URL que eu recebi lá no SMS, eu já tinha carregado ela aqui, para deixar como cache, para não dar nenhum problema aqui na apresentação. Então, ó, só coloquei a URL aqui, dei um search, você vê que ele já identificou, é um malware, né? O site contém conteúdo malicioso, executável, script, vírus, enfim. Então, não vou clicar. É óbvio que se trata de um ataque. Esse aqui é o check short URL, né, daquela imagem lá que eu recebi por SMS, né, aquela URL compactada. Eu posso jogar aqui, expandir, que ele vai me dizer qual que é o URL para onde eu vou ser redirecionado, né? Aqui algumas descrições. Nesse caso aqui ele vai redirecionar para o play.google.com, né? Então, nesse caso é confiável, ele está mandando lá realmente para o Google, baixar o aplicativo dos Correios, enfim. Nesse caso, tudo bem. E aqui um exemplo do VirusTotal, eu vou fazer o upload de um arquivo aqui que eu deixei separado. Esse ECAR aqui é muito utilizado para fazer o teste de antivírus, tá? Então, eu vou abrir ele, vou fazer o upload. Ó, checando, você vê que vários antivírus, a grande maioria, identificou ele como uma ameaça, né? Ó, você vê também que tem uma porrada de antivírus aqui, ó, são 64. Avast, Baidu, tem Sophos, tem uma pancada. Então, se você recebeu algum arquivo aí e está em dúvida, faz o upload, submete lá para uma dessas ferramentas aqui para ver se é confiável ou não. Bom, pessoal, eu finalizo aqui a apresentação. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de filmes e séries sobre o tema, tá? Esse primeiro aqui, o Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, é bem interessante, cara. Um cara brasileiro que vivia se passando por outras pessoas. Ele se passou por filho da Gol, conseguia acessar lá um camarote. Tem até uma entrevista dele do Amaury se passando pelo cara. O cara entrevistando ele achando que era filho do presidente da Gol. Então, ele pode ser achado lá na Netflix. Tem essa série também, Você, que tem muita engenharia social. No início, quando você começa a assistir, já vê que o cara está estudando ali a menina, tal, ver o que ela gosta de ler e tal. E o Mr. Robert, que está disponível na Amazon Prime, não é só engenharia social, tem vários tipos de ataques cibernéticos que são exemplificados nessa série aí, é bem interessante, tá? Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí, tá? E até a próxima aí. Carol, Obrigada, Rogério. Tá de parabéns. Ótimo, viu? Parabéns. Arrebentou. Parabéns, Rogério. Muito boa a Valeu, apresentação, pessoal. cara. Obrigado. Extremamente esclarecedor. Obrigadão. A intenção é justamente conscientizar as pessoas, né, antes de clicar nas coisas, prestar atenção nas pessoas que se aproximam. Às vezes ela tem uma outra intenção, né, que é persuadir. Então, vamos só se ligar nisso aí. E qualquer um pode ser exposto a isso. Sim. Show de bola. Rogério? Parabéns. Eu tenho até um brinde da Sophos para te dar, ó, que eu recebi aqui. Aí só me passa um código de verificação aí que eu mandei no teu celular. Aí você me passa que conseguiu dar um brinde. Tá esperando aí. Falou que é brinde, todo mundo quer, né, Luquete? E Rogério? Oi. É Túlio falando. Parabéns aí. Muito bom, viu? Obrigado, Túlio. E mais uma sugestão de filme aí, aquele filme com Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz. Cara, Muito bom também. eu vi sugestões dele também, mas eu não assisti, por isso eu nem coloquei, mas eu vi que ele tem bastante engenharia social mesmo. O pessoal estava comentando. Pois é, mas parabéns aí, ficou show. Valeu, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Rogério, parabéns. Muito obrigada de novo, viu? Vou Obrigado, abrir lá Carol. Eu que agradeço pela oportunidade. E
É isso aí, eu tenho que parar de entrar nos meus sites agora de ver série que não tem no Netflix. É isso aí, valeu, obrigada, gente. Obrigado, Carolzinha, Vânia, pelo evento aí, juntamente com o Rogerinho, viu? Foi muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, Pessoal, tchau. obrigado, hein? Valeu, parabéns aí, Rogério. Até mais, pessoal. Valeu, Isa. Obrigado, cara. Até mais.